Você tem alguma história com um técnico? Tu tá levantando essa bola que tu sabe. Ele quer saber, tá cutucando a onça cavaracuda. Cara, não. É que eu contei pra ele uma história que eu tava na Globo, né? E foi uma época... O Cuca treinou o Palmeiras e depois ele volta pro Santos, né? E eu não lembro a ordem. Acabei de receber do oráculo ali. Foi isso mesmo? Foi? Foi. Porque eu lembro que era a época da calça vinho, eu fiz muita matéria com o Cuca no Palmeiras e tal. E aí o Santos estava na Libertadores, aquele jogo fatídico que não aconteceu, o Santos Independente na Argentina. Foi uma batalha aquele jogo, foi um 0x0 assim, maluco. Que depois virou 3x0, né? Exatamente, esse jogo mesmo, assim, captou. E eu tava lá cobrindo pela Globo, né? Fui pra Argentina. E eu tava no jogo, cara, eu tava no campo ali, eu vi a batalha que foi, cara. Foi um pega pra capar de maluco. Chegou na coletiva, eu ia fazer a minha pergunta e eu era o primeiro a perguntar. E eu ia fazer muito uma pergunta nessa pegada, assim, de caramba, como é que foi pra vocês estavam ali no campo, esse jogo duro e tal? O que vocês estão pensando no próximo jogo? E aí o cara da rede... Foi uma lição, assim, absurda pra mim também. E fica aí pro nosso público também, fica talvez. Dica. Um cara que tava na redação, vendo o jogo na cadeira em São Paulo, assim, ele mandou uma mensagem, falou, cara, o Santos não deu uma finalização no gol o jogo inteiro. E faz essa pergunta pro Cuca. E eu tava no campo, e na hora eu olhei a pergunta e falei, cara, eu tava aqui, o jogo não foi isso. Porque é diferente também a gente tá assistindo em casa, o Max não sabe, né? Ele deve ter ouvido umas críticas absurdas, assim, que não fazem o menor sentido. E outra, você tá lá, eu tava ali atrás do gol, cara, foi uma guerra aquilo lá. Ninguém tava pensando em finalização ou número, sabe? E aí eu, tipo, eu não segui o meu instinto ali. E você foi na do cara. E eu fiz a pergunta. E aí me deram o microfone e eu, Cuca, você se lembra qual foi a última vez que você viu seu time entrou em campo e saiu de campo sem dar nenhuma finalização no gol? Malandro. O Cuca, na hora... Ele te jantou. Não, o olho dele, assim, de raiva. E aí ele virou pra mim e falou assim... E outra coisa, eu não tava pronto pra essa pergunta, né? A gente tem que tá estudado pra fazer uma pergunta dessa. E ele falou assim... E o outro time deu quantas? Aí eu, na hora, fudeu, não sei. Aí eu... Acho que 2. Ele... acho que 2. Aí começou a me jantar. Pá. O Pituca tava sentado do lado, ele escondia a cara e ria, cara. E aí eu fiquei ali pequenininho. Cara, esse vídeo viralizou pra caramba. O Cuca jantando o repórter e tal. Ó. Beleza. Eu saí dali pequenininho, né? Maravilhoso, velho. Aí a zona mista era meio que a entrada dos jogadores pro ônibus. O Cuca foi atrás, assim. Eu não lembro quem era o assessor na época. Ele virou e falou, e foi atrás. Quem era aquele cara lá e tal, não sei o que lá, que fez a pergunta e tal. Pô, é o Cássio da Globo, trabalhou aqui no Santos. Aí o Cuca ficou mais maluco. Nossa. Porque o Cuca trabalhou em 2008 também, quando eu era estagiário. E eu tinha feito vídeo, eu tinha editado vídeo motivacional pro Cuca já. Aquele time, a campanha do time da virada. Então ele falou, cara, aquele cara tá, tipo... Porque ele entendeu que eu tava querendo humilhar o time do Santos, entendeu? E aí ele veio... Cara, o Cuca veio me cobrar na saída, assim, ele veio pra cima de mim, cara. Como é que você faz isso e tal, não sei o que lá, absurdo. Você é santista, você era do Santos TV e tal, não sei o que lá. Pior ainda. E eu, cara, eu tentando... Cuca, calma, pô, tu me conhece, sabe que não foi na maldade. Eu reconheci que a pergunta foi de mau gosto também e tal. Aí depois de um tempo ali conversando, ele deu uma acalmada e tal. Aí, nisso... Alguém chega e faz uma pergunta pra ele. E vocês colocaram o jogador irregular em campo? Que foi por isso que foi anulado. Aí ele que não sei o que lá e tal. Aí porque começou depois do jogo, né? Foi logo, acabou o jogo, já veio o boato, a notícia, né? E aí chegou, eu lembro que alguém Quem era o jogador? Era o Sanches. Carlos Sanches. Alguém chega atrás dele, assim, e fala assim, parece que o Sanches não podia jogar, tava suspenso. E aí ele, na hora... E você tava todo nesse rolê. Eu tava ali, eu tava na frente, assim. Aí o Cuca pra mim, não, tamo de boa e tal, pá, não sei o que, ela, tipo, pintou um problema maior, né? Aí eu olhando, assim, porque aí o ônibus do Santos tava aqui, assim, ele sai, ele sobe no ônibus, o Sanches tava sentado no primeiro lugar em cima, eu lembro como se fosse ontem, assim. Aí ele chega, assim, e faz uma pergunta, eu olhando aqui, ele dentro do ônibus, ele faz uma pergunta pro Sanches.
Aí o Sanches dá uma balançada com a cabeça assim. Cara, o clima ali mudou, assim, né? Porque, cara, aquele time era pra ganhar a Libertadores. Era time que ia ganhar a Libertadores, cara. Era um absurdo. Era Rodrigo, era... Acho que o Gabigol, Bruno Henrique. Acho que tava toda essa galera aí, né? Tava. Cara, e aí, tipo... Cara, você foi salvo pelo Gongo. Isso que eu ia dizer, salvo pelo Sanches. Mas o Santos não. Puta, que... Foi fogo aquela lá, cara.